destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A palavra escrita e a palavra revelada. Muito bem, nós vamos pensar um pouquinho sobre isto, a palavra escrita e a palavra revelada. Irmão Brana fala sobre a era de Sardes e ele mostra que esta era não podia ser uma era de restauração, e sim de reforma. Está em Sardes 52. Mas pensando na palavra escrita, irmão Brana diz também na era de Éfeso 137, parágrafo 15. Eu estou aqui com um compêndio de parágrafos, a visão da noiva. Então tem muitos parágrafos diferentes aqui, para mostrar que há uma igreja verdadeira e há uma igreja falsa. Assim como houve um Abel, mas também houve um Caim. Houve um Moisés, mas também houve um Balaão. Houve um Jesus, mas também houve um Judas. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas logo também veio o Espírito do Anticristo. Logo tem-se um profeta e um falso profeta. Depois você tem Bran versus pentecostais. Janes e Jambres resistiram a Moisés. Este foi no tempo de Brana. Você sabe que no tempo dos sinais foi no tempo de irmão Brana. E ali foi o tempo dos pentecostais, que eram Janes e Jambres, que resistiram irmão Brana. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, nesses últimos dias, Paulo falou que haveria o mesmo Espírito e que eles estariam rejeitando a palavra. Eles não conseguem ter a palavra revelada, mas não lhe falta a palavra escrita. O povo tem a Bíblia e o povo tem os livros do profeta. E o que falta é a revelação da Bíblia e a revelação das mensagens do profeta. Eu sei que muitos estão dizendo, eu tenho a revelação. Então você sabe que são os trovões. Se você tem a revelação, você sabe quem é o 7º selo. Se você tem a revelação, você sabe até qual é o novo nome. Não sabe? Isso eu não sei. Então você simplesmente tem a palavra escrita. Você tem a Bíblia escrita, você tem a mensagem do irmão Brana escrita. São Paulo falou, creio que é em 2 Coríntios, ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito que vivifica é o Espírito da revelação. A letra que mata é a letra da Bíblia, é a letra da mensagem. Você pensa qual letra que vai matar? Você toma a espada do Espírito, que é uma espada de 2 gumes, é porque ela corta e dá vida de um lado, e do outro lado ela corta também, mas ela mata. Isto é, a pessoa que é cortada pela palavra escrita, ela morre.
ela não tem revelação nem do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aquela pessoa que tem a espada do Espírito, que corta com a revelação, ela conhece o que Deus veio fazer durante as eras e durante a vinda de um profeta. Para que termos um profeta nos últimos dias, que quando o irmão Branham veio, todo mundo dizia, a lei e os profetas duraram até João. Isso é versículo que cumpriu há 2000 anos atrás, e eles repetindo o versículo agora. A lei e os profetas duraram até João mesmo. Aqueles eram profetas da lei. Mas de Jesus para cá, ele já era profeta dos profetas da lei, e dali começou os profetas da graça. Jesus mesmo diz em Mateus 10, 40, 41, vos envio profetas. E a uns vocês vão matar. Ele não estava falando que enviou o profeta, mas ele ia enviar profeta. Isso é o que tem acontecido, que Deus tem enviado profetas e as pessoas não têm visto. Paulo foi um profeta, depois de João, depois de Jesus. Pedro foi um profeta. No dia de Pentecostes, Pedro pregando a palavra, ele quem tinha a palavra, porque ele era o profeta. Não eram nem os outros apóstolos. Era Pedro quem tinha a palavra, porque ele era o profeta. Ele tinha a palavra revelada. Quem tinha a palavra escrita nos dias de Pedro, dizia, mas Jesus falou em Mateus 28, 19, para ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso é a letra que mata. Isso é a palavra escrita, mas sem revelação. Quando Pedro foi perguntado, inquirido por aquele povo, que faremos, varões e irmãos? Pedro levantou e disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso era a palavra revelada. Isso era Mateus 28, 19, revelado. Atos 2, 38 é Mateus 28, 19, revelado. Se você ficar apenas com a palavra escrita, você fica que Deus operou até João Batista, a lei e os profetas, aí você fica com a palavra escrita, você não tem a palavra revelada. O pior de tudo que tem acontecido hoje é o povo ter a Bíblia, ter a palavra escrita. O pior de tudo, o que tem na mensagem, é o povo ter os livros do irmão Branham. Eu sei que você vai me chamar de herege, de louco. Como que ter os livros do irmão Branham é a pior coisa, porque é a palavra escrita. Quando você lê este livro apenas como foi escrito, você não tem revelação. Como você entenderia ele dizendo que a HM faz parte do nome de Deus? Precisa de uma revelação, não precisa só ler o parágrafo. Você lê o parágrafo, é uma palavra escrita, mas você não tem revelação o que é HM fazer parte do nome de Deus. Eu vou te falando sempre essas coisas, que é mais corriqueira para o nosso tempo. Um gentil levaria seu nome. Você pode ler isto, está escrito. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Você lê. Aquilo é a palavra escrita, mas você precisa ter a revelação daquilo, quando ele diz, um gentil levaria. Eu acho interessante a expressão, eu creio que quem a fez correto, né? Que diz, levaria. O irmão Branham nem diz assim, um gentil levará. Um gentil levou. Irmão Branham dizia, um gentil levaria. Ele não falava dele, ele não falava do tempo dele. Ele não falava do passado. Ele não falava do porvir. Por isso ele deixou esta palavra, levaria. A coisa era presente. Um gentil
levaria. Isso quer dizer, já aconteceu e vocês não viram. Um gentil levaria. Aí você tem a palavra escrita, um gentil levaria. Aí você diz, é um gentil que leva o nome de Jesus a todas as nações. Não, quantos homens gentios já foi usado para levar a palavra a todas as nações? O que está escrito ali, filho, precisa de revelação. É uma palavra escrita, mas um gentil levaria o seu nome, certo? Precisa da palavra revelada. Aí você conhece. Quem foi esse gentil que levaria? Quer dizer, o nome estaria nesse gentil, o nome estaria nesta pessoa. Não quer dizer que esta pessoa levaria o nome gentil para os outros, mas que o gentil estava com aquele nome. Isto é revelação que você precisa ter dentro da própria mensagem de Mombrana. Senão você vai para passado, para futuro, e você nunca vê um gentil levaria. Não podia dizer, está sendo levado agora, eu estou levando. Um profeta, eu te disse ontem, um profeta não diz de si mesmo, certo? O profeta, ele pode mostrar que algo vai acontecer e você pensar que aquilo vai ser lá na frente. Deus vai levantar um homem e você pensa que é lá na frente e esse homem está falando com você e você não sabe. Por quê? Porque você precisa de uma revelação, de uma palavra revelada. O Mombrana diz, Deus, manda-nos este Elias. Que coisa! Manda-nos esse Elias. Ele tinha o ministério de Elias, mas o povo não via. Então ele tinha que falar, manda esse Elias. E esta é uma forma real de se pregar, não é mentindo, não. Se eu digo para vocês, Deus, manda-nos este João, e quando ele vier, o que ele vai fazer? Assim como revela os trovões, mas quando os trovões são revelados, o que vai acontecer? Aí a gente vai lá, posiciona, a era termina, o último eleito entra, a era termina, o cordeiro saiu do trono, então no livro era o cordeiro converte em leão, está tudo na palavra escrita, mas a pessoa lê a palavra escrita e não tem revelação. Assim como você lê Atos 2:38, é a palavra escrita, mas você precisa de ter a revelação de que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, e você não tendo revelação, você vai lá atrás e fica em Mateus 28:19, apenas com a palavra escrita, sem luz. Jesus não podia falar, vocês vão lá e batiza em meu nome. Até Lucas mesmo, quando escreveu em Lucas 24, ele diz que em seu nome, certo? E em seu nome, eram esses homens que Deus usou para escrever a parte da Bíblia, eles tinham unção correta até para escrever. Você precisa da palavra revelada. Você tem muita palavra escrita, a Bíblia Sagrada, escrita, a letra que mata. E o Espírito é a revelação daquela letra. Você fica com a letra, você morre. Quantos crentes estão aí pulando e gritando e dizendo, é Jesus, é Jesus, é Jesus, enquanto que o próprio Mombrana pregou e disse que é como há 2000 anos atrás, que ele falou, quando Jesus subiu, ele subiu com um novo nome. Primeiro selo, 283. Ele subiu com um novo nome. Então você pensa bem, precisa de uma revelação. Você tem a mensagem, que é a palavra escrita, mas você precisa desta revelação, desta palavra. Quando o Mombrana está dizendo que ele subiu com o novo nome. Agora, ele não podia usar o novo nome durante 2 milênios, porque ele subiu com o novo nome, mas tinha um período intercessório que ele precisava ainda ser usado, trabalhar naquele período intercessório para o povo,
então ficou 2 milênios. Quando diz que Jesus ficou no trono, isso não quer dizer que Jesus estava lá no trono, dia e noite, orando por mim, orando por você. Meus irmãos, pensem em Deus. Deus é o eterno. Quando ele fez a obra no Calvário, ele fez por completo. Esta obra foi anunciada antes, mas ele fez por completo. Quando ele fala da criação do mundo, ele mostra também que nós fomos elegidos nele antes da criação do mundo. Antes de ser formado esse mundo, nós já existíamos. E aí você vê, é uma palavra revelada. E você nasceu esses dias mesmo. Eu tenho 69 anos. E eu digo para você, olha, eu vim da eternidade. Isso é uma palavra revelada. Isso é o que está escrito na Bíblia, que nós fomos predestinados nele. Efésios 1:5, antes da fundação do mundo, nós já fomos predestinados nele. Se você não foi predestinado nele, essa é a causa de você rejeitar. Não é que ele te predestinou para rejeitar, não. Ele viu que nessa era você ia rejeitar essa mensagem, você ia rejeitar a palavra revelada, você ia ser um amante da palavra escrita, e ele então te preordenou lá de trás, te predestinou, que você estaria desta forma, você estaria rejeitando a palavra, então ele já te predestinou. E você ama a palavra escrita, mas você não ama a palavra revelada. Esse é o problema do povo amar. Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro. É o que a gente gosta de meditar nisso. Você gosta do livro, mas você não gosta do livrinho. Você já viu por quê? Porque o livro é a escritura, é a palavra escrita. O livro. O livrinho é a revelação do livro. E você não ama a palavra revelada. Você ama a palavra escrita. Quanta gente, você vê assim, esse povo vai ser perdido, mas como eles amam a palavra de Deus. Eles amam a palavra escrita. Eles não têm revelação da palavra. Os pentecostais não têm revelação do nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e são formados em teologia. Pedro não era formado e sabia que o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em Mateus 28:19 era o que ele estava pregando naquele dia, que era a palavra revelada. Você ama a palavra escrita, mas você está perdido quando ela é revelada. O povo ama a mensagem do irmão Brana. O irmão José Brana não faz esse bom trabalho de dar a mensagem do irmão Brana, do pai dele, para todo mundo, mas esta é a palavra escrita. Você tem a palavra escrita do irmão Brana, mas você não tem a palavra revelada, que o irmão Brana revelou. E como foi que o irmão Brana, e quando foi que o irmão Brana revelou? Foi quando os selos foram abertos, a palavra escrita foi revelada. Aquilo que nem podia ser escrito, aí o profeta diz, mas já está dentro da palavra, porque a palavra não pode aumentar nem diminuir. É uma revelação do que aconteceu ali atrás. É uma revelação. Mas as pessoas ficam apenas na palavra escrita. Carrega a Bíblia, aí a gente vem para fazer um culto, aqui eu trago a Bíblia, eu trago a mensagem, certo? Isso é dever nosso, de trazer a Bíblia, a mensagem. Aqui está o livro, aqui está o livrinho. E vocês têm o livro, mas não tem o livrinho. Alguém diz, não, mas eu tenho as mensagens do irmão Brana. Você tem apenas este livro, mas você não tem o que está dentro dele revelado. Desde o Velho Testamento, o povo foi assim. Eles tinham Moisés. E Moisés tinha o quê? A escritura dos mandamentos. A palavra escrita Moisés tinha. Mas
E para alcançar a palavra revelada, eles tinham que crer em Josué. Não apenas em Moisés, crer em Josué. Aceitar a mensagem de Josué. Por que o Acã morreu ali na frente? Porque ele não creu na palavra revelada, que era Josué, era a palavra revelada. Moisés era a lei. Enquanto que Josué era a graça. Estava revelando para nós que aquela lei estava ali dentro daquele homem. A lei de Moisés estava dentro do Josué. O que você vê? Aquilo que Jesus falou, que Mombrana diz que Moisés apontava para Jesus e Josué para o Espírito Santo. E você vê a palavra escrita e a palavra revelada. Você tem que notar estes acontecimentos desde o Velho Testamento. O povo agarrou-se na lei, agarrou-se em Moisés, agarrou-se na palavra escrita. Aí veio Jesus. Ele era a palavra revelada. Aquela lei que foi escrita por Moisés estava em carne agora. Estava revelada. Eles queriam que Jesus não comesse carne de porco. Eles queriam que Jesus guardasse o sábado. Eles queriam que Jesus fizesse tudo que Moisés ordenou lá atrás na palavra escrita. E quando Jesus veio, ele operou no sábado, que não podia fazer. Ele operou no sábado. E aquilo escandalizou as pessoas. Ele perdoou no sábado. E aquilo escandalizou as pessoas. Porque eles estavam firmados na palavra escrita de Moisés. Mas quando a palavra escrita foi revelada em carne, eles a rejeitaram. Por isso eles creram em Moisés. Mas para crer em Josué, não era fácil. Moisés cheio de sinais, cheio de maravilhas. Josué, agora um grande guerreiro. Vamos, cada um das 12 tribos de Israel toma a arca nos seus ombros e atravessa o rio Jordão, que quer dizer fazer morrer a si mesmo. E vamos para a terra da promessa. Moisés não pôde introduzi-los a Canaã. E Moisés representava as eras, diz o profeta. Isso é ensinado pelo próprio Mombrana. E que o ministério do Mombrana veio trazendo esta palavra, que lá atrás eles rejeitaram. Nos dias de Cristo, nos dias de Pedro, nos dias de Paulo, eles rejeitaram aquela palavra. Nos dias das eras, eles rejeitaram a palavra de Deus manifesta em carne. Cada homem trazia uma parte da palavra, mas você sabe que ninguém sabia desta palavra durante as eras. As eras foram cumpridas, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocou a trombeta, aí aquilo que não puderam saber nas eras, ficamos sabendo quando o sétimo anjo tocou a trombeta. Agora você toma o povo denominacional. O sétimo anjo tocou a trombeta, eles não sabem nem se tem trombeta de sétimo anjo. Aí você vai para o povo da mensagem. O sétimo anjo tocou a trombeta. Se o sétimo anjo tocou a trombeta, se a Bíblia diz que ele é o último anjo, quando a última trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então quem foi que tocou a trombeta da ressurreição? Foi Brana. Ele foi a trombeta, isto é, a trombeta é uma mensagem. É uma mensagem que pode te tirar da sepultura. É uma mensagem que pode te levantar no arrebatamento. Isto que é uma trombeta na voz do profeta. É uma mensagem. Ele tocou sua trombeta, ele pregou sua mensagem, mas o povo da mensagem crê somente na palavra escrita. Aí nós pegamos a mensagem, lemos que lemos,
A irmã Brana fala de Sardes, ela diz, eles tinham a palavra escrita, porém não tinham a palavra revelada. Certo? É Sardes 52. Eles tinham a palavra escrita, mas não tinham a palavra revelada. Você pode ver que os pentecostais tinham a palavra escrita, Mateus 28, 19 e outras, mas não tinham a palavra revelada. Atos 2, 37 e 38. Mesmo sabendo que no dia de Pentecostes o Espírito Santo já caiu mais sobre os gentios, tinha mais nações, não tinha só a nação judaica, tinham mais nações, me parece que 10 a 13 nações, reunidos ali, naquele dia de Pentecostes, e eram gentios, era Deus começando a tratar com os gentios, porque os judeus o crucificou. Depois que os judeus o crucificou, então ele passou a tratar com os gentios. E ali no Pentecoste, ele já estava tratando com os gentios. Mas gentios que receberam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem coisa parece que eu tenho que esclarecer, porque Lucas escreveu Lucas e Atos, porque ele era um grego. Então, ele não podia escrever para eles serem batizados em nome de Yeshua. Ele não podia, por quê? Porque ele era um grego. Então, ele tinha que escrever quando essa Bíblia foi escrita por eles. É isso que nós temos que anotar. Ele escreveu em grego, naquele tempo era o grego latim, exatamente para o povo gentil que começou no dia de Pentecoste, não para os judeus, porque os judeus já tinham recebido a mensagem e eram poucos que estavam ali, e dali para frente ia começar os gentios entrando desde o dia de Pentecoste. E é por isso que ele não podia citar o nome Yeshua ou Yehoshua, que era o nome hebraico, então ele tinha que citar o nome Jesus, é o nome grego. Por quê? Porque ele era um grego, ele escreveu, e os escritores sabem muito bem, os estudantes da palavra, eles sabem muito bem que foi escrito desta forma, foi escrito em grego. Então, chegou a nós através do nome de Jesus Cristo. Nós precisamos simplesmente ter revelação destas coisas. E eu quero terminar agora para que você compreenda, não fique apenas comendo o livro, porque o livro é a palavra escrita que você come e não sabe nada dela. Enquanto você não tiver a mensagem do sétimo anjo, que é a palavra revelada, você não entenderá a palavra escrita. Você pode ver que o irmão Brana, quando veio trazer para nós a palavra revelada, ele teve que restaurar o batismo que nós não sabíamos e batizava em nome da Trindade. E tinha que ser batizado com a palavra revelada e não com a palavra escrita. Não com Mateus 28, 19, mas com Atos 2, 38. Esta é a palavra revelada. Revelada que dia? No dia de Pentecostes. Pedro sabia quem era o Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro não era pregador como hoje temos na denominação, que forma em teologia, mas não sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que a gente pode formar, ser um teólogo, e não saber o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo? E é um nome só. Se você ler a Bíblia, isso daqui é um leitinho para quem precisa beber, um leitinho. Se você ler a Bíblia diz em nome do Pai e do Filho. A Bíblia já está dizendo que o nome do Pai é o nome do Filho e do Espírito Santo, é o mesmo nome. Por isso que é Senhor Jesus Cristo, é um só Deus, um só nome, um só Senhor. Então, você já leu bastante, você tem bastante a Escritura, a palavra escrita de Apocalipse 5. O anjo forte
vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Um livro selado com 7 selos. Isto é, nos dias da voz do 7º anjo, você teria a coisa revelada. E aí vem a revelação que todos nós já conhecemos. Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte. Porque agora ele vem para revelar. Se as pessoas pudessem ver este anjo forte, que é Jesus Cristo, no capítulo 5, e agora ele vem no capítulo 10, esse anjo forte, ele vai manifestar a revelação da palavra escrita de Apocalipse 5. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto. Agora, isto você deveria ter revelação. Se você tem a palavra escrita, você fica com Apocalipse 5, ele é o Cordeiro. Mas se você tiver a palavra revelada, você vai para Apocalipse 10, porque hoje ele não é mais o Cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Quando ele tem um livro, ele está na intercessão, a palavra escrita. As pessoas não têm conhecimento, mas quando esta palavra veio a ser revelada, foi quando o anjo forte desceu com o livrinho. Não era para você confundir um livro com outro, porque você toma o livro Apocalipse 5, você quer o livrinho, vai em Apocalipse 10. É simples, para você pegar a palavra escrita e transformá-la em palavra revelada. Tomar esses versículos e ver a própria Bíblia interpretando esses versículos. Aí você vê que João comeu o livrinho. Você nada sabe quando é revelado. Você quando é revelado, você sabe. Mas João come o livrinho. Mas se você não come o livrinho, você nada sabe quando é revelado. Você apenas comeu o livrinho. Você olhou para a palavra, leu a palavra escrita. Isto completa o pensamento. Você com a palavra, com a Bíblia escrita, você não conhece a revelação. Se você pegar Apocalipse 10, que é a revelação de Apocalipse 5, Apocalipse 10 é a manifestação de Apocalipse 5. Apocalipse 10 é a encarnação de Apocalipse 5. Se você vê Apocalipse 5, é o Cordeiro que tomou o livro. E João viu aquilo, que tudo estava perdido, começou a chorar, aí depois viu que o Cordeiro, não chora, João, porque o leão da tribo de Judá venceu para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. João pôde ver isso, a igreja vê isso, porque a igreja está ligada à palavra revelada. Aqui Apocalipse 10 era o Cordeiro convertendo em leão. É isso que você tem que ver. Aqui no capítulo 5 de Apocalipse ele é Cordeiro. Capítulo 10 ele bradou como leão. Isto deve ser o suficiente para todos nós. Grande Senhor, ajuda esse povo para que todos nós possamos comer este livrinho. Não ficarmos apenas, Senhor, com os mistérios que está na Bíblia, o Apocalipse, sem tirar o véu, mas nos dias da voz do 7º anjo, tirou-se o véu de Apocalipse. Tirou-se o véu do capítulo 5 de Apocalipse e vemos o Cordeiro agora, como leão, com o livrinho na mão.
descendo e se encarnando em um profeta, porque a sua palavra diz que este anjo forte, que tinha um livrinho aberto, ele pisou no mar e pisou na terra. No mar entre gente, na terra ele estava se manifestando entre homens. Deus encarnando no entardecer para cumprir sua própria palavra, interpretando sua própria palavra, revelando selos que ninguém podia revelar senão o Cordeiro. Mas o Cordeiro revelou quando ele estava agora como leão. Nas eras ele revelou, abriu como Cordeiro, mas ninguém soube. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele tomou o que foi aberto como Cordeiro e revelou como leão. Obrigado por esta luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você sabe quem abriu os selos? Se não sabe, eu vou te dizer que ninguém poderia fazê-lo, só Jesus poderia fazer. Nesta luz que de Cristo emana, Ele quis se materializar. Na pessoa de William Branham, pôs o pé sobre a terra e o mar. Na pessoa de William Branham, pôs o pé sobre a terra e o mar. Com a nuvem estava vestido quando ele descia do céu. Ele tinha o arco celeste e seu rosto era como o sol, os pés como coluna de fogo. Ele tinha um livrinho na mão e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Fui ao anjo e tomei um livrinho, e na boca era como mel. E havendo comido todinho, o meu ventre ficou como fel. E a voz que do céu tinha ouvido me tornou a falar outra vez. Se importa que profetizes a nações, povos, línguas e reis. Que se importa que profetizes a nações, povos, línguas e reis. A esposa de Cristo é profeta, ela agora vai profetizar. Não importa se muitos rejeitam, ela faz o que Jesus mandar. Ela tem o dom de profecia, profetiza o que Jesus falou. Ela faz o que Jesus fazia, ela crê no que Branham ensinou. Ela faz o que Jesus fazia, ela crê no que Branham ensinou. Muito bem, coisa boa esses cânticos, né? É um cântico bíblico, é um novo cântico porque
ele é um cântico que vem da revelação, do tempo que o livro foi aberto. Então, tem toda esta luz, é um novo cântico. As pessoas dizem, mas que hinos diferentes. Sim, tudo é diferente, porque é novo. Esta é a revelação. Não é apenas uma palavra escrita, mas uma palavra revelada. Muito bem, vamos chegando ao final e eu quero agradecer a todos vocês por toda parte, no Brasil, Portugal, África. Deus abençoe vocês, meus amados, que comunicam conosco, e aqueles que não podem comunicar, aqueles que têm internet, lá de Moçambique, Maputo, por toda parte, né? E Portugal, eles sempre estão nos ouvindo, comunicando, e é um bom dia, ou se não, uma boa tarde, eles estão sempre conosco. A gente agradece todo este povo do Brasil, que também entra em contato conosco, porque você não tem outra coisa a fazer senão estar entre o povo que crê na palavra. Não discute a palavra, mas crê na palavra. Isto é o importante. Amanhã tem mais, meus amados, amanhã e também domingo. Amanhã, sábado, nós estaremos aqui às 7 da noite, domingo às 7 da noite também, para pregar para vocês mais um pouquinho, dar um pouquinho destas riquezas do Evangelho para todo o povo de Deus. E como o eleito ama esta verdade. O eleito gosta demais, ele ama esta verdade. Isto é para você. Amanhã, se Deus quiser, às 7 da noite. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês.